pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Michele Moura. E eu me chamo Júlia Moura. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a nossa maior paixão, que são os desfiles das escolas de samba. E hoje vamos continuar falando sobre o quesito mestre-sala e porta-bandeira. Só que dessa vez nós vamos abordar o que é levado em consideração na hora do jurado atribuir nota ao casal. É isso que a gente vai falar um pouquinho melhor hoje, né? A gente tem que pensar que, na verdade, a gente tem 4 notas, né? Todos os quesitos, eles estão em busca das 4 notas 10. Exatamente. E por isso, nós temos 4 cabines de julgadores ao longo da passarela. Então, quem está julgando, ele está fazendo uma avaliação, né? Ali do momento da apresentação. E ele só pode julgar, pelo menos no quesito de mestre-sala e porta-bandeira, aquilo que ele consegue ter no seu campo de visão. As notas são atribuídas de 9 até 10 para compor justamente em cada módulo os 40 pontos. Exatamente. E assim, o que é interessante notar é que as notas, elas são atribuídas e é levado em consideração uma série de minúcias, né? Umas regras, né? Exatamente, porque assim, muitas vezes no dia a dia, a gente acredita que só perde ponto determinadas falhas muito bruscas, do tipo, deixar a bandeira cair, ou a porta-bandeira, ela se acidentar, né? E não é muito bem assim que acontece, Esses são casos extremos, mas é algo muito que raro. É muito visível, mas às vezes está na sutileza mesmo, aquele pequeno detalhe que a gente consegue também ser avaliada ali pelo julgador, né? Exatamente. E o que é levado em consideração quando para o casal ganhar 10? Porque assim, todo casal ele parte de 10, né? Ele começa ali com 10. E as falhas que vão sendo apresentadas na coreografia, na dança, é que vão despontuando, né? E aí tem uma série de regras que eles acabam seguindo. Uma delas, eles têm que fazer giros, né? No caso, a porta-bandeira e o mestre-sala também, né? Sim, tanto no sentido horário como anti-horário, a gente tem que sempre lembrar, é com muita delicadeza, é com muita sutileza, é com muita elegância. Exatamente. Eles têm que estar sempre em sincronia, eles nunca podem, eu tô num passo e a porta-bandeira tá no outro, porque fica feio visivelmente, né? Ali no visual fica muito feio. E é legal, Júlia, falar essa questão da leveza, da graciosidade, porque a gente costuma no dia a dia ouvir falar assim, aquela porta-bandeira roda muito, né? O que é rodar muito? Rodar muito é essa graciosidade, essa leveza no movimento, a ponto da gente olhar e ver como se fosse um giro fluido, né? Uma coisa mais graciosa, leve, né? Que não seja muito amarrada. Então isso também é o girar muito da porta-bandeira, para que ela busque o tal do Não 10. pode também confundir também o mestre-sala começar a fazer muitos giros, porque já teve isso como justificativa. O mestre-sala tava rodando mais do que a porta-bandeira, então tem que tomar cuidado com isso também. Exatamente. Além dessas questões que a Júlia falou, também é levado em consideração o fato deles nunca virarem, né, um pro outro, eles nunca podem ficar um de costas pro outro. Eles também têm que sempre dançar em sincronia, como a Júlia falou. O mestre-sala jamais pode tocar os 2 joelhos no chão. A bandeira, durante a apresentação, ela não pode esbarrar de modo direto nele. É óbvio, né, que durante a apresentação ele vai segurar a bandeira para apresentá-la. Mas não um esbarrão que você vê claramente que não fazia parte da dança. Foi um erro, né? Que foi um erro. Tudo isso é levado em consideração. Então, quando a gente tem acesso às justificativas dos jurados, a gente vê lá, por exemplo, que não teve muitos movimentos marcados, né? Ou então faltou brilho, faltou vontade também. Eu acho que às vezes a gente vê uma justificativa assim, faltou vontade na hora da apresentação. É porque eles não viram também uma questão de garra, né? O que não pode confundir com movimentos bruscos. É aquela garra que eles sentem que né? o casal estava ali para se entregar à dança, para apresentar uma apresentação, né, com vontade, com elegância. Isso que a Júlia tá falando é muito legal porque é um componente mais subjetivo da avaliação, né? Porque o que é brilho? O que é encanto, né? O que é encantar? O que é vontade? Acaba sendo muito subjetivo isso. Mas parece muito subjetivo, mas se você for ver as justificativas, quando o casal é despontuado em 2 cabines, por exemplo, por 2 jogadores diferentes, muitas vezes as justificativas se coincidem, mesmo as apresentações sendo diferentes. Mas a dança, como a coreografia é igual, se diferenciam, mas às vezes
como a coreografia é igual, os dois apontam a falta de encanto, Sim. a falta de garra, como a Júlia falou. E assim, é um subjetivo, mas que dentro do quesito acaba tendo um certo padrão, uma certa objetividade. Não, e porque eles sabem captar isso, né? No outro vídeo, a gente até pontuou, lembra, Júlia, a questão dos passos marcados, que isso veio com uma evolução boa mas pro às vezes quesito. a gente vê, por exemplo, tá lá no meio do julgamento, a gente fala assim, nesse módulo ele tirou 9,8, no outro deu 10. É porque alguma coisa aconteceu dentro daquela cabine que fez o julgador, né, ter aquela justificativa. E muitas vezes a gente não entende porque a gente não viu aquela cabine. Mas a gente vê lá na apresentação, o momento que alguém gravou da arquibancada, a gente fala, realmente foi coerente. Vamos pegar um exemplo aí da Globo, né, que transmite o desfile. Muitas vezes a gente na televisão vê uma apresentação de uma cabine. Um recorte. Mas como é que esse casal tirou 9,8 se eu vi a apresentação deles na televisão e foi perfeita? Você viu uma apresentação em uma cabine. Exatamente. Ele pode ter falhado em outra cabine. E a nossa avaliação do perfeito também é complicada. É complicado. Porque essas sutilezas, essa coisa da coreografia, essa coisa da leveza, muitas vezes um jurado que é mais técnico, que ele consegue captar isso. Uma pessoa que é extremamente técnica, é uma das mais antigas a ser julgada, a que julga, né, nesse quesito, é a Beatriz Badejo. Que ela é conhecida como ser extremamente rigorosa no julgamento dela, mas a gente vê muita coerência. Exatamente. A Júlia falou sobre a questão da atribuição das notas diferentes, dependendo da cabine, pelo jurado. A gente pode notar naquele ano da queda da porta-bandeira da Padre Miguel, que é uma escola do grupo de acesso. Isso é importante a gente dizer, porque a gente conhece muitas vezes as escolas do grupo especial, mas existem também agremiações do grupo de acesso, que agora a Globo até está exibindo, na sexta e no sábado, né? Então, o que acontece? Ali na Padre Miguel, a gente ficou muito visível. No primeiro módulo de julgador, que é a primeira cabine, né, da passarela, é a primeira cabine, ela recebeu 10, o casal recebeu 10. Foi uma apresentação perfeita. Mas aí, quando tinha lá no meio da avenida a cabine dupla, que juntava a segunda cabine com a terceira, que eram duas notas, né? Houve a queda dela, ela caiu. Então, o que aconteceu? Ali o julgador, ele avaliou o que foi apresentado para ele e uma julgadora deu 9,5, ou seja, uma nota muito baixa, que a gente viu que não foi porque o casal, ele não tinha competência técnica, não, até porque a primeira cabine, ele conseguiu 10, né? Aí, na última cabine, a gente viu que com a queda dela, não podia mais se apresentar. O que a escola fez? Pegou o mestre-sala, pegou a porta-bandeira, que era a segunda porta-bandeira da escola. Isso é importante a gente dizer, né? Não tem apenas um mestre-sala e porta-bandeira no desfile. Exatamente. Existem geralmente 3 ou 2 casais, para esse caso de que um se acidente, possa haver a substituição. Exatamente. E teve então, ficou o mestre-sala, o primeiro mestre-sala, com a segunda porta-bandeira. Os julgadores até falaram, eu não vi sincronia com a fantasia dos dois, ou seja, eles avaliaram a fantasia, porque as fantasias não conversavam, até porque o desfile é separado em setores, né? Existe um pensamento cronológico. Então, ali, a gente viu que o que foi julgado foi aquilo que foi apresentado. Então, tem interferência mesmo. Cada momento da avenida é julgado uma coisa, né? Exatamente. Porque é importante a gente dizer, o quesito, como você falou, ele não é só julgado a dança do casal. Também é avaliada a fantasia que eles estão, né? A indumentária que eles estão apresentando. E a Marcela teve um problema na fantasia, que acabou repercutindo na nota dela. Em 2015, né? A perspectiva do jurado, a gente pode ver que ela não perdeu só o ponto da fantasia. Também teve umas falhas técnicas. Mas eu acho que a fantasia influenciou. Acaba influenciando muito. Até porque e ela foi na época a saia dela subiu. Exatamente. E na época ela foi muito acusada pelos torcedores do Salgueiro de perder o título. Injustamente, porque na conta a gente sabe que aquilo ali não influenciou, né? Exatamente. No final das contas, o Salgueiro ficou com o segundo lugar. Exatamente. E foi bacana porque em 2016 ela... o que aconteceu em 2016, até a Marcela faz um depoimento muito legal, né? Depois no desfile das campeãs, que ela fala que o Sid Clay e ela tiveram muita humildade de chegar lá nas justificativas, vamos ler as justificativas, vamos ver o que os jurados fizeram, qual era a visão deles e vamos trabalhar em cima disso. Aí eles conseguiram, em 2016, quando o Salgueiro veio falando de malandro, eles conseguiram os 40 pontos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, né? Se inscrevam, essas coisas todas. Tem negócio de compartilhar, curtir, comentar, porque a gente gostou bastante dos feedbacks que vocês deram pra gente. No nosso primeiro vídeo e continuem nos acompanhando, beleza? Tchau. Beijinho, tchau.